Olá, pessoal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um recorte de uma aluna minha dentro do nosso curso de formação em terapia de família e casal. Ela traz na nossa aula online um determinado contexto como interrogação. Então eu vou trazer o recorte para vocês. Antes de trazer o recorte, eu vou pontuar aqui quais são os 3 elementos principais para ficar mais fácil de vocês prestarem atenção na hora que vocês estiverem assistindo a interrogação dela. E finalizando esse recorte de aula, eu vou responder, voltando aqui para esse contexto, as 3 questões que ela traz. Bom, e antes disso tudo, eu vou me apresentar. Meu nome é Denise Magalhães, eu sou psicóloga, diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Nós damos aula ao vivo, online, as aulas são riquíssimas, vamos trabalhar com tríplice chave de leitura. Gostaria que vocês entrassem em contato conosco pelo WhatsApp, onde a gente poderá tirar as dúvidas que surgirem. Aqui no canal do YouTube, no Instagram, tem muito material gratuito sobre a clínica de família e casal. Então, eu vou trazer os 3 pontos principais que ela elenca nesse recorte, para vocês prestarem bastante atenção. Eu anotei aqui. O primeiro ponto, ela fala de um casal que conversa se agredindo, que é o que nós chamamos na teoria do casal simétrico. É um casal em igualdade de posições, tá? Então, ele conversa se agredindo, é um casal de difícil tratamento. Segundo, ela fala o seguinte: como o profissional vai lidar com esse casal na clínica, seja clínica particular, seja numa instituição, qualquer que seja o contexto. Então, ela levanta essa interrogação: como que o profissional vai lidar com esse casal? Vai permitir que o casal fale naquele formato, que é um formato agressivo, ou vai colocar um limite, uma baliza, fazer uma intervenção impedindo a continuidade daquele modus operandi? E terceiro ponto que ela traz no vídeo, que vocês vão ver já já, ela levanta ainda uma questão. Quando o profissional vê, por exemplo, o marido atacando e a esposa chorando, o profissional muitas vezes fica em dúvida: será que o choro da esposa é um choro legítimo, né? Ou é um choro também estratégico? Então, ela levanta esse terceiro ponto. Eu vou deixar rodar aqui para vocês antes de responder as questões. Mas, assim, nós discutindo em equipe, nós não sabemos até quando vai a relação, sabe? Porque são personalidades muito difíceis de conversar. A conversação era muito através de um alfinetando o outro e os dois evitativos. Daí, quando eles conseguiam minimamente se aproximar, era para se atacarem. E, né, como assim amenizou minimamente o contexto, né? Enfim, teve agora o rearranjo familiar, mas são assim situações bem difíceis que até quando nós estávamos atendendo, a gente se perguntava até onde a gente dá corda, né? Deixa eles conversarem ali, né? Um se alfinetar, daí a gente intermediava e passava depois a falar para o outro, e até quando o tom de voz se torna violência, né? Porque daí a mulher chorava, parecia, nós pensávamos, será que ela está sendo revitimizada ou será que também esse choro não é uma forma dela manipular também, né? Então, assim, quando ficou muito tenso, a gente colocou assim um limite, mas damos um pouco de espaço, porque se nós não suportássemos a expressão deles ali, em casa estava muito pior e com mais crianças sendo expostas, né? Então, foi bem delicado, assim, porque não era nítido até onde a gente deixava o casal se expressar dessa forma, colocando algumas balizas e até onde tinha que intervir, porque aí já passava quase por uma agressão verbal. Bom, como primeiro ponto que ela trouxe, a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre o casal simétrico, que é um casal que, ao se conectar, se agride.
Isso é um modo de funcionamento na conjugalidade, não é o modo mais corriqueiro que a gente identifica, mas é um modus operandi que aparece na clínica de casal. E quando aparece, o trato, a nossa forma de lidar é uma forma mais desafiadora, tendo em vista a complexidade que o casal vai trazer, vide as perguntas que a nossa aluna traz. Então, esse casal simétrico é um casal que disputa. Disputa o quê, Denise? Disputa tudo. Eles disputam quem ama mais, quem sofre mais, qual é a família mais chata, mais implicante, quem cuida melhor dos filhos ou quem não dá atenção para os filhos. Seja qual for o conteúdo, o profissional vai ficar atento na forma do casal se comunicar. Então, o casal tem como ênfase na comunicação a disputa. E, gente, essa forma de se comunicar não é uma forma que eles falam assim, beleza, nós vamos nos comunicar disputando. Não, é um formato que acontece na nossa compreensão a partir de elementos da história de cada um, e inclusive elementos da ordem, naturalmente, do inconsciente. Qual é a função do profissional quando ele encontra na clínica um casal simétrico? Não adianta, isso foi tema da nossa aula, a gente falar, vocês têm que arrumar outra forma de conversar, essa forma é uma forma que machuca, não adianta a intervenção psicodidática. A intervenção precisa ser psicoterapêutica, que é ajudar o casal a compreender o seu próprio modo de funcionamento. Então, se ambos conseguem tirar cada um o pior do outro, o profissional precisa ajudar o casal a compreender esse modus operandi. É tarefa fácil? Não. É tarefa simples? Não, não é tarefa simples, não é uma tarefa, inclusive, do profissional. É todo um desenvolvimento do processo psicoterapêutico, com vários elementos que vão se encaixando para o profissional conseguir entrar naquele sistema do casal, auxiliando o casal a compreender-se como vivem, ok? Beleza. Mais do que isso, é fazer o curso aqui conosco, porque de fato o processo é bastante complexo. Segundo ponto que ela traz para nós, o que fazer na psicoterapia quando nós encontramos um casal simétrico. Vamos deixar o casal entrar naquela forma de comunicação, que é uma forma agressiva, nós vamos permitir, vivenciar ali o diálogo agressivo do casal, ou o profissional vai colocar baliza, limite ou fazer determinada intervenção. Na nossa aula, a gente discute um tanto sobre essa forma de atuação do profissional. É interessante eu até complementar aqui para vocês que outra colega fez o seguinte comentário: não seria o caso do profissional fazer no início do tratamento psicoterapêutico um acordo, um combinado com o casal, tipo, olha, vocês, no nosso combinado, para que o trabalho dê certo, a gente pode fazer isso e vocês vão evitar aquilo, e dentro daquilo que se evita-se falar alto, xingar, porque nesse modo de funcionamento há xingamentos de ordens variadas. Então o profissional deveria fazer um combinado com o casal. Uma outra colega levantou essa interrogação. O que eu considero? Eu considero o seguinte: primeiro, que não tem, todo mundo sabe, uma resposta correta, sendo que nós temos vários sistemas psicoterapêuticos diferentes, que são os profissionais com seus respectivos clientes. Portanto, lá na aula e hoje aqui para vocês, eu usei esse termo.
Gente, isso depende muito da contingência do profissional, a capacidade de contingência do profissional. Que significa o quê? Significa como o profissional consegue responder, conter, fazer uma moldura em situações inesperadas sem colapsar o processo. Se o profissional, eu já vi isso, né, conversando em grupos de estudo, em outras aulas, outros profissionais eu já vi dizerem que preferem fazer um acordo de antemão, um combinado, antes que o processo psicoterapêutico se desenvolva. Outros profissionais preferem iniciar o processo psicoterapêutico se abrindo ao inesperado. Mas, se o casal apresenta esse modo de agressão no diálogo, aí o profissional fala, vamos combinar disso não se apresentar mais, não me sinto bem conversando dessa forma, haveria um outro formato para a gente tratar dessas questões? É uma outra condição do processo psicoterapêutico, do profissional. E ainda, para seguir nessa raciocínio didático que eu estou fazendo, uma outra forma de contingência seria o profissional permitir um tanto, né, dar linha, dar corda, como a minha própria aluna fala, este é como eu compreendo, como eu faço também. O profissional, ele permite um tanto o casal discutir na sessão, já que a discussão, tendo em vista, né, melhor dizendo, que a discussão seria o formato funcional habitual do casal. Então, o profissional, para compreender o seu objeto de estudo, ele permitiria um espaço onde o casal iria discutir na sua frente. Esse foi o assunto da nossa aula. Até que ponto permitir esse espaço, como fazer a moldura, né? Que ponto fazer essa moldura, fazer essa intervenção, em que ponto ajudar o casal, voltando no primeiro elemento do vídeo, a compreender o seu modo de funcionamento, né? Então, se o profissional vai fazer um acordo antes de iniciar o processo, faz um acordo identificando esse modus operandi ou permite esta apresentação para depois, não é nem um acordo, entrar no sistema e entrar aí de formas variadas também, ajudando o casal a compreender como funciona, isso vai depender, na minha percepção, da possibilidade de contingência do profissional. Voltando na definição do termo, que eu até procurei aqui para falar para vocês, é a capacidade do profissional suportar crises, suportar situações inesperadas sem colapsar o tratamento. Cada profissional tem uma determinada condição. Não existe certo, não existe errado. Existe aquilo que melhor se encaixa no também modus operandi do profissional. Para finalizar, tem um terceiro ponto que a nossa aluna destaca, que quando o marido ataca, a esposa chora. Aí ela levanta uma interrogação, questionando se... Assim, parece que o choro é real, mas tem hora que parece que também é uma manipulação da esposa. E como que a gente vai identificar, na aula ela pergunta, né, se o choro ele é legítimo, se a esposa está se revitimizando ou se é um traço um tanto quanto manipulatório. A nossa resposta é que cada caso é um caso. Agora, tem um elemento que a gente pode considerar. Se você, profissional, está na dúvida, se você, profissional, levantou uma interrogação em relação ao comportamento do seu cliente,
Então a gente tem que pensar na sua dúvida. Porque é nesse campo entre o que você lê, o que você percebe e o que o seu cliente faz, que o processo psicoterapêutico acontece. Então, se é manipulação ou se é um choro real, não importa tanto. Importa como o profissional compreende e o que ele faz com essa compreensão que ele tem. Aí o processo anda. Vocês estão vendo que, embora eu tenha explicado, já estou aí 15 minutos explicando, não é um contexto de fácil aplicação na prática psicoterapêutica. Então, eu convido vocês que têm interesse em aprender, pessoal. Aqui a gente aprende estudando, aprende conversando, aprende colocando em xeque, aprende errando, aprende fazendo supervisão. Se você tiver interesse em aprender a trabalhar com a clínica de família e casal, chama a gente no WhatsApp, a nossa formação está de portas abertas e nós estamos dispostos a contar com a sua presença.